Sejam muito bem-vindos a mais um TV Simpro, programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e Região, temporada 2025. Hoje a minha conversa é com a professora Joelma Silveira, que vai falar conosco sobre cultura digital e pensamento computacional em sala de aula. Professora, obrigado por ter aceitado conversar com a gente sobre um tema que eu acho que está sendo muito mais debatido nos últimos anos do que era quando nós começamos a ter os nossos computadores dentro de casa. Para começar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência ensinando essa matéria. E quando a gente fala em pensamento computacional, a gente está falando do quê? Minha experiência, Deto, começou já desde a adolescência, sabe? Eu sou uma pessoa com deficiência e eu sempre vi na tecnologia um mecanismo até de sobrevivência. E eu tenho tido, sempre eu relato que os meus pais foram os principais incentivadores disso. Porque quando veio o diagnóstico de que provavelmente eu iria vegetar numa cama, meus pais se dedicaram à minha formação e com muito custo eu tive o meu primeiro computador. A partir dali, mesmo ainda sem internet, eu vi um mundo de possibilidades se abrir para mim. Com o surgimento da internet, então, isso daí virou uma realidade, né? Mas quando a gente começa a ver que as ferramentas, a tecnologia educacional, as tecnologias da nossa sociedade, quando ela vem para agregar, para nos auxiliar, ela começa a fazer parte da nossa vida e isso fez toda a minha formação até aqui, né? Aí, a partir daí, eu sou professora universitária também, lecionei, inclusive nos cursos de pedagogia, preparando o professor para atuar com tecnologia educacional na sala de aula. Também trabalho ainda como orientadora de informática e como orientadora de informática eu preparo esse professor, formo ele para essa cultura digital em sala de aula, para o pensamento computacional. E quando você diz que é um tema debatido, de fato principalmente o tema da cultura e do pensamento, porque tem outras habilidades, né, da computação, que a gente acaba trabalhando muito com os nossos professores. A cultura, falando um pouco dela primeiramente, é quando você consegue trazer práticas, comportamentos e conhecimentos em torno do uso da tecnologia na nossa sociedade. Dá um exemplo. Um exemplo de um micro-ondas. Quando você adquire um micro-ondas, normalmente a gente acaba fazendo o quê? Usa para esquentar comida, requentar a comida e fazer pipoca. Mas ele é uma ferramenta que você pode fazer um bolo, que você pode cozinhar fazer o preparo de outras comidas, outros alimentos, e a gente acaba utilizando pouco dele. Por quê? Cuscuz na caneca, fica excelente. Cuscuz na caneca. Aliás, esse cuscuz na caneca é o mecanismo mais rápido de você tomar seu café da manhã. Com um queijinho eu recomendo para todo mundo que está assistindo a gente. Quando você utiliza isso, você tem que ter um mínimo de conhecimento para poder trabalhar com esse micro-ondas. E por sinal você pagou caro para tê-lo. Sim. Então o ideal seria que você utilize toda a potencialidade dele. Hoje, as geladeiras, as Smart TVs, né? Quando você fala da Smart TV, ela deixou de ser uma simples TV para se tornar um computador, para se tornar o seu podcaster, para formar o seu YouTube, enfim, ele é um projetor de mídias de modo geral, né? Quando você tem essa cultura digital desenvolvida, ou seja, quando você consegue se relacionar bem com esses equipamentos, você está vivendo na cultura digital. E um exemplo que eu falo sempre nas minhas formações é do caixa eletrônico. Hoje, se você não tiver um mínimo de conhecimento no caixa eletrônico, você não recebe o seu salário, né? Você não consegue pagar um boleto. Como que funciona isso, como a economia vai girar também, se você não tem esses elementos, né? Então, eu estou falando um exemplo do dia a dia nosso. A gente convive com essa cultura no nosso dia a dia e nem percebe, porque ninguém deu nome para isso, né? Verdade. E quando você transporta para a sala de aula, o professor utiliza dessas tecnologias para alavancar o ensino dos seus alunos.
né? Então é importante que ele tenha essa curadoria muito forte nele, essa curadoria de recursos, conhecimentos prévios para selecionar os melhores recursos digitais para trabalhar com os alunos em prol desse ensino. Já o pensamento computacional, ele traz elementos da computação para entender como o computador aprende, como o computador pensa, como o computador reage às informações, e esses elementos a gente traz para o nosso dia a dia para resolução de problemas. A gente já teve aqui alguns convidados que falaram sobre esse tema, e um dos temas que a gente talvez tenha mais abordado aqui é a questão da gamificação. Sim. Como que isso conversa com isso tudo que você está explicando para a gente? A gamificação hoje, principalmente se tratando dos jovens, aliás, não só dos jovens, né? É muito mais gostoso quando você faz algumas coisas brincando, se divertindo. Desculpa te interromper, professora. Inclusive, aprendi aqui com um dos nossos convidados que a gamificação não necessariamente demanda um computador para que você implemente isso em sala de aula. E aí eu acho que isso conversa com essa coisa do pensamento computacional. É isso ou eu estou errado? Com certeza, você está super certo nisso que você diz. E, inclusive, a gente traz elementos dessa gamificação para poder abordar provas, avaliações. Eu não costumo falar a palavra prova, que parece que você está em risco, né? Mas a avaliação dos conhecimentos, quando você coloca isso de uma maneira que a nossa sociedade entende hoje como algo dinâmico, algo que permite trabalhar com... Eu não gosto também da questão do... competição, né? Mas você traz uma linguagem de fácil acesso que principalmente os mais jovens entendem. Mas se você pegar exemplos de pessoas mais idosas, a melhor maneira de se comunicar com ele é com o visual, com o clique, de uma maneira assim muito objetiva, para ele conseguir ter acesso a algumas coisas, né? Então, quando a gente traz essa gamificação com o pensamento computacional, você organiza esses recursos de forma encadeada, de forma organizada, para que o produto final seja algo muito compatível com a realidade do público que vai utilizar. Então, com certeza, vai muito ao encontro da gamificação e o pensamento computacional nesse sentido. A gente vai trabalhar com o que a gente usa, tem hoje, né? Como que a gente utiliza essas técnicas para estimular a criatividade? Uma vez que quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com inteligência artificial, a gente tem que saber fazer a pergunta, certo? E aí a IA vai te dar aquela resposta conforme você quer saber da opção A, a opção B ela vai te dar aquilo. Quando a gente está falando em gamificação e esse conceito dentro da sala de aula, aí eu não estou pensando nos níveis universitários, tá? Estou pensando na educação de base. O que eu aprendi aqui com os nossos convidados é que ela é utilizada, dentre outras coisas, para estimular a criatividade dos alunos. Só que hoje a resposta está na palma da nossa mão com o nosso smartphone. Como que a gente usa esses conceitos para mostrar para os alunos que não é só saber fazer aquela pergunta para a máquina, usar essa resposta para me levar para outras perguntas e assim por diante? Ótima pergunta, Neto. A gente observa que, como você bem disse, a inteligência artificial está na palma da nossa mão e cada vez mais a gente consulta a inteligência para como fazer um bolo, como que eu faço uma atividade X ou Y, nós como professores, o cuscuz na caneca, né? Aprendi assim. Uma estratégia bacana também é você colocar dentro da inteligência artificial quais são os produtos que você tem na geladeira e pedir para ele fazer algumas receitas para você. Normalmente o ovo tem, né? Sai desde um omelete até a construção mesmo de alimentos mais elaborados. Então, e aí eu não preciso ser criativo com aqueles ingredientes que eu tenho, já recebo a resposta. Mas você sabia que para isso acontecer, para essa produção acontecer com qualidade, com autoria, porque é o principal, quando a gente fala de inteligência artificial, o que é um produto autoral? É aquele produto que você inseriu as informações e interagiu com elas, fez inferências que elas sugerem resultados mais próximos
daquilo que você tem como objetivo, né? Então, quando você começa a encadear as ideias, dar orientações muito específicas para ele, para a inteligência artificial, para que ele entenda o que você está falando, o que você quer dizer. Eu costumo dizer que a gente precisa, primeiramente, ensinar a inteligência artificial quem é você. Qual o papel que ele tem que assumir quando ele trouxer o resultado para você? Quem é o público para quem ele vai trazer esse resultado? O que vai ser produzido a partir daquela orientação? O que você quer que saia como resposta da inteligência artificial? Qual é o contexto para que aquele resultado seja construído, né? Então, nós vamos falar de crianças da educação infantil, nós vamos falar de crianças do ensino fundamental, nós vamos desenvolver uma trilha de atividades educacionais. Então, são elementos que a gente tem que definir para a inteligência artificial. E trazer referências também. A partir de que documentos oficiais eu quero que a resposta seja direcionada. É uma BNCC, né? É um documento orientador da instituição em que você trabalha. Da onde que vem essas informações? Então, quando você estabelece esses passos de informação para a IA entender o que ela quer, o que você quer gerar, você está exercendo a sua criatividade, exercendo o seu letramento digital, exercendo a sua função profissional, né? Porque se você é um designer, você vai ter um olhar nesse direcionamento. Se você é um professor, você vai ter um outro olhar nesse direcionamento da pergunta. E a partir daí são gerados produtos autorais. Algumas professores, principalmente, me perguntam se a inteligência artificial construiu isso para mim, então não é meu. Na verdade, o produto, o resultado dessa construção da inteligência artificial, ela é autoral com o apoio da inteligência artificial. Isso a gente, inclusive, cita nas referências. Porque você teve todo um trabalho ali de colocar informações para que ele gere a melhor resposta, né? Então, vai sair um jogo a partir dali, vai sair um livro a partir daquelas informações, mas porque você direcionou. E aí eu falo que a criatividade tem um peso, né? A gente consegue, inclusive, aprender com a IA, ser mais criativo, mas tem uma série de estudos por trás dessa resolução de problemas, né? Que, aliás, pegando o gancho aqui, quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando do pensamento computacional. Porque, para desmistificar, inclusive, a ideia de que o computador pensa, que a inteligência artificial pensa, que ele trabalha sozinho, que não tem nada humano ali. Sim. Muito pelo contrário. A inteligência artificial só funciona porque a gente colocou elementos ali que ele aprendeu que aquilo é o certo a se fazer. Agora, a gente está gravando aqui em março de 2025. No final de 2024, saiu uma resolução para banir o uso do celular dentro da sala de aula. O ano passado também, no começo do ano, no final de 2023, eu li uma matéria falando que alguns países da Europa estavam tomando esse mesmo caminho de tirar a tecnologia da escola, para que os alunos voltem a ter contato com o livro, aprender a pesquisar, etc, etc. Eu não quero entrar no mérito de qual estratégia funciona melhor, tá? Eu imagino que lá eles tenham tido uma experiência com as salas hiper tecnológicas, até porque eles têm recursos e pelo tamanho dos países fica mais fácil fazer essa implementação, então eles foram por um caminho de deixar as crianças terem acesso à tecnologia e estudarem com isso, colheram os dados necessários e tomaram a decisão de voltar a partir das avaliações. A partir das avaliações, voltar para esse método mais analógico. Aqui, pelo tamanho do nosso país, pela desigualdade que a gente tem na distribuição do ensino de qualidade ainda, por questões de estrutura, de financiamento dos professores, etc, etc, a gente não chegou no ponto de universalizar esse acesso à tecnologia dentro da sala de aula. E aí a gente não sabe se funciona ou não para a nossa realidade. Já partimos para tirar essa ferramenta da sala de aula. Eu queria que você
Eu queria ouvir você sobre isso. Você acha que a gente fez muito cedo essa retirada da tecnologia? A gente já aprendeu os benefícios de ter essa tecnologia da sala de aula? Ou a gente realmente pulou uma etapa? Deveria ter experimentado um pouco mais antes de tomar essa decisão? É uma questão muito polêmica, vou falar a verdade, para falar a verdade. Bom, polêmica da audiência. Polêmica da audiência, né? Eu confesso que eu polemizo mais ainda. Por quê? Porque eu acho que tudo que é proibido é complicado e se torna até forçando o uso indevido, sabe? Sim, sei. Porque é proibido, mas eu vou usar aqui escondido rapidinho e ninguém vai ver. Então se torna algo até difícil de você monitorar. Mas realmente eu acredito que nós, quanto país, em desenvolvimento, que nós com relação a outros países desenvolvidos na América do Norte, enfim, quando a gente coloca isso numa comparação, a gente entende que eles já são muito mais tecnológicos há muito mais tempo que nós, né? O computador foi inventado lá, inclusive. Sim. A internet foi inventada lá, fora, né, do nosso país. A gente só vem consumindo a partir da necessidade nossa de comunicar com esses países. E eles tiveram tempo de fazer esta avaliação, né? Eles têm os dados de como era antes, onde eles chegaram, aquele pico não é suficiente, vamos retomar para essa mais analógica. A gente não teve isso aqui ainda, porque a gente ainda vive numa realidade... A gente só está usando aquilo que a gente vive numa realidade de escolas que ainda não tem água encanada, sei lá, não tem conexão rápida da internet, a gente ainda vive nessa realidade. Não tem conexão, né? Sequer. Nós tivemos estudos, enfim, a gente tem conhecimento de que há ainda muitas regiões onde a conectividade não chega, né? E quando você fala especificamente do uso do celular, a gente tem que partir do princípio que os alunos que têm efetivamente celular têm uma renda um pouco melhor, né? As crianças da classe baixa, ou classe média baixa, eles pouco conseguem compartilhar o único equipamento, o único celular que tem na casa com todos, porque com os pais, isso me chamou a atenção, acho que talvez as pessoas lembrem, com certeza elas vão lembrar, chegou a ser material de campanha política. Quando ser eleito, teremos tablet dentro da sala de aula para todas as escolas. Então, isso foi ofertado como um diferencial de um determinado candidato ao acesso a esse tipo de tecnologia. E, sei lá, menos de uma década depois, voltamos atrás, vamos tirar tudo porque não está rendendo. Então, assim, não teve tempo hábil de saber se funciona. E isso nem chegou a ser implementado efetivamente para saber se trouxe algum resultado. Então, você que trabalha com isso, eu queria... foi muito cedo. A gente tem experiências positivas do uso da tecnologia da sala de aula que dêem embasamento, ou negativas, que dêem embasamento para realmente tirar isso, ou é só uma forma de não ter de cumprir, por exemplo, essa promessa? O uso das telas sem contextualização educacional, ele é inviável, né? Se você for fazer o mesmo que o aluno tem acesso nas suas casas, mesmo que de uma maneira muito simples, não é uma orientação adequada que o professor precisa ter. Então, a gente precisa utilizar a ferramenta para alavancar o ensino. Para isso, precisa ter uma curadoria e um uso direcionado. Já é muito recorrente a gente falar que, você falou de tema de campanha de alguns políticos, mas também é tema de divulgação de algumas escolas, quando fala que nós temos computadores em todas as salas de aula, smart TVs, nós temos laboratório de robótica, de maker, isso tudo é equipar a escola. Só que junto com equipar a escola, você tem que vir com a formação do professor, para fazer o melhor uso desses recursos e não cair naquela do uso pelo uso, sem objetivo, sem direcionamento. Então, trabalhar com projetos seria uma alternativa bem viável e muito interessante, porque parte das áreas do conhecimento que o aluno está tendo acesso com o professor, para utilizar os equipamentos para resolver esses problemas da sociedade. E é nesse ponto que a gente está falhando? E acredito que sim, a gente está falhando nisso
quando a gente não aproveita o melhor desses recursos em prol dessa resolução de problemas. E atrelado a essa resolução de problemas, eu já estou falando também do ensino-aprendizagem. Porque quando você dá um desafio, por exemplo, quando você dá um desafio para um aluno, que ele precisa observar seu entorno, o entorno das suas casas, da sua escola, quais os problemas que ele vê na rua. Eu vejo um córrego muito poluído, cheio de lixo, tem mau cheiro. Tá, e o que você faz com essa informação? O que você, ainda em fase de desenvolvimento, em construção do seu conhecimento, você pode fazer para ajudar a região em que você mora? Aí, quando o professor ouve esse aluno e entende um potencial disso, usando os recursos digitais, usando a computação como um todo, né? Falo computação, estou me referindo à cultura digital e ao pensamento computacional. Quando você dá oportunidade para esse aluno pesquisar, para esse aluno desenvolver maquetes em torno dessas soluções, para ele testar através de simulações o uso desses equipamentos, usando esses equipamentos. Quando ele começa a ir para a realidade da sua sala, ensinar os seus pais como fazer determinadas coisas, com o uso do digital, você amplia essa visão do aluno para além do jogo, para além do clique-clique, e permite que ele seja um cidadão crítico, ético, que serão os nossos próximos profissionais aí, né? Serão nossos médicos, serão nossos administradores, serão nossos advogados no futuro. Então você começa a criar esse pensamento crítico, essa construção do conhecimento para a resolução de problemas, utilizando esses recursos. Aí a gente volta a falar da retirada precoce. Nossos professores não foram capacitados para fazer essa orientação com os alunos. Nossos alunos não foram condicionados a trabalhar com essa resolução de problemas usando os equipamentos. Quando você fala de retirar o uso das telas na sala de aula, ele está sendo retirado da casa dele também? Não. Ele está sendo retirado da escola, que é o lugar seguro, onde o professor está ali preparando aquela cabecinha em construção para usar da melhor maneira possível, né? Quando ele vem para casa, e não é nem culpa dos pais, os pais também não tiveram esse preparo, né? Então, quando você fala, vamos proibir o uso, você restringe aquilo que estava em construção. Mas, falando da questão do desenvolvimento mental da criança, eu falo que essa proibição tem seus benefícios, claro, porque não só as crianças estão usando demais, mas os adultos também. Hoje você vai ao shopping, na praça de alimentação, você vê casais, você vê famílias, você vê grupos, cada um no seu celular. Conversar é coisa muito antiga. Eu acho que eles estão no WhatsApp conversando entre eles. No grupo, sentado na mesma mesa. Isso aqui que a gente está fazendo não existe mais. Não tem isso. Então, como que você proíbe o aluno na sala de aula, que tem aquele instrumento para utilizar, a utilizar se lá fora ele está utilizando o tempo todo? Então, eu parto do princípio da educação digital. Com a educação digital, a gente consegue construir esse pensamento de que, olha, está na minha hora já, não posso usar mais. Eu tenho um sobrinho que ele sabe exatamente o tempo que ele tem que ficar. Ele já entrega o celular, já não, quer brincar, ele já consegue fazer essa distinção. Foi educado para isso, foi preparado para isso. Ele não sabe que existe uma lei proibindo, né? Então, a proibição foi um ato desesperador diante dos índices aí da saúde mental que estão em alta. Mas eu acredito nessa flexibilização para que a gente consiga melhor preparar esse aluno, até porque as escolas, de um modo geral, estão bem equipadas de recursos, não vai jogar esse recurso no lixo, não vai desperdiçar esse valor que foi investido ali. Agora, se você preparar, eu insisto na formação docente. Eu acredito que com a formação docente a gente consegue sim preparar esse professor para orientar esse aluno e esse estudante vai orientar o seu pai.
e a gente consegue construir uma sociedade menos viciada no uso do digital, né? Formação de docentes. Você dá aula para professores, você Sim. ensina professores a terem esse pensamento computacional. Nas suas turmas, você percebe que os alunos eles estão fazendo esse aprimoramento, estão acompanhando as suas aulas, porque eles já entenderam que esse pensamento computacional e o uso dessas tecnologias é uma ferramenta importante para a melhoria da qualidade da aula que ele vai dar no futuro, ou eles estão lá porque é uma demanda da sociedade que ele aprenda isso? Nós temos em vigência a Base Nacional Comum Curricular, que em 2022 teve o complemento da computação. Então, se a gente for pensar que é algo muito recente, ainda não deu tempo desse professor se apropriar disso. Uhum. Mas a gente provoca as formações para que isso vire uma rotina dele de sala de aula. Para desde o bom dia para as crianças ele já começar a trabalhar o pensamento computacional, né? Como que está o dia hoje? Está chovendo? Está ensolarado? Quando está chovendo, o que eu posso fazer? E se eu não tiver um guarda-chuva, o que eu posso fazer? E na ausência de qualquer elemento, eu saio ou não saio? Eu tomo a decisão A, eu tomo a decisão B. Isso é a análise de um pensamento computacional. Uhum. Começou do bom dia, começou da chegada do professor na sala. Isso tem que ser uma constante para que isso seja internalizado no professor. Então, por mais que a gente possa orientar, ainda é novo a exploração da BNCC Computação. A gente está começando agora, a gente está trazendo exemplos de boas práticas, porque ele ainda não sabe o que fazer. Eu acredito que isso seja um movimento nacional, não é na escola XY, nem na rede XY. A gente está preparando esse professor para que quando ele entre na sala, até aquela informação que o aluno traga para ele, ô professor, sabe o que aconteceu ontem na minha casa? Sirva de elementos para ele começar a trabalhar a cultura digital, o pensamento computacional, o mundo digital, que é entender um pouquinho de como essas informações circulam na nossa rede, né? Isso sendo um movimento natural, a gente fala, não, agora sim nós estamos implantando. Independente de já existir ou não um currículo para ser seguido, né? Porque é outra coisa que está acontecendo também, a adaptação dos currículos escolares para esse uso do digital, né? Para esse uso da computação, né? E eu acredito, inclusive, que a gente consegue, em pares, nas formações, trocar experiências até dessas tentativas, porque eles ainda estão na fase da tentativa. E a gente tem que considerar que até a programação está inserida dentro dessa BNCC complemento computacional, né? Só que o professor está sozinho. Se não há essa partilha, se não há a viabilidade de práticas onde ele consiga entender que deu certo para o colega dele, pode dar certo para ele também, a gente não consegue ampliar essa visão dele sobre o pensamento computacional. Quando você fala que o professor está sozinho, você está falando do quê? A gente está falando aqui sobre o uso da tecnologia, mas eu converso em entrevista aqui e em outros programas professores das mais diversas áreas sobre os mais diversos assuntos. Sim. E essa frase, professor está sozinho, eu ouço muito. A gente está falando do quê quando a gente fala isso? A gente está falando que não tem uma coordenação na escola preocupada com isso, a gente está falando que do ponto de vista governamental não tem ninguém pensando na implementação dessas boas práticas que você citou. A gente está falando do quê? A gente está falando de um professor que ele ainda não tem o conhecimento adequado sobre o assunto para poder aplicar da melhor maneira. A gente está falando de uma coordenação que também está aprendendo como que é aplicar na escola dele. O diretor e o coordenador, né? Como que é aplicar na escola dele o melhor uso dessas ferramentas. A gente está falando de um governo federal que está investindo muito nisso.
em práticas, em investimentos financeiros, para que não falte esses recursos. Inclusive, nós temos aí programas para possibilitar a conectividade em todas as escolas. A gente tem uma série de elementos que ainda está aprendendo como que funciona toda essa engrenagem. Como a gente vai chegar quando a gente vai chegar nessa conclusão, a gente ainda não sabe. Mas a solitude do professor, eu estou me referindo ao fato de que ele vê coisas interessantes, ele aprende coisas interessantes, e às vezes a jornada dele, as obrigações dele quanto professor, de ensinar a língua portuguesa, de ensinar matemática, de ensinar história, geografia, limita a entender que a tecnologia pode fazer parte de tudo isso sem ser uma outra disciplina, sem ser um trabalho a mais para ele. Então, as estratégias dele têm que mudar. Só que não há uma exigência ainda disso, porque todo mundo está aprendendo como as coisas funcionam. Inclusive, quando vem aí algumas leis federais, que a gente vê a implementação, é para cumprir o que a lei exige, mas ainda não há entendimento dela, de como que funciona para minha rede, como que funciona para minha escola, como que funciona para os meus professores. Não dá tempo de se apropriar e de fazer a coisa dar certo e testar, porque a gente só consegue perceber se deu certo ou não as estratégias se a gente conseguir avaliar e perceber que o desempenho dos alunos melhoraram a partir desse investimento, a partir dessa formação docente. Aí eu enxergo alguns professores tentando fazer, mas ele nem demonstra muito para o colega, porque o colega vai falar assim, não, isso é muito difícil, eu não vou fazer não, vou continuar aqui no meu trivial, porque é o que está dando certo. E eu não tenho muito entendimento de como funciona esse computador, então deixa eu seguir o caminho aqui. A coordenação até cobra que se faça isso, mas não existe uma punição, né? E não existe um direcionamento para uniformizar isso. Esses documentos que nós estamos falando, esses documentos oficiais, a própria BNCC Computação, ela norteia, mas ela não fala, faça isso, faça aquilo. E eu não acho que deve ser obrigatório também, não. Esse documento dá flexibilidade para o professor, para as instituições testarem as suas estratégias. Quando ele quer fazer algo, normalmente ele faz porque é vontade dele de fazer a diferença. É vontade dele de ofertar uma inovação para aqueles alunos e um outro olhar sobre o que eles têm dentro da sala de aula. E eu acredito que enquanto não tiver uma uniformização, é você colocar todo mundo na caixinha, eu não gosto muito disso, mas quando não tiver um entendimento da importância dessa cultura e dessa computação na nossa vida, na sala de aula, a gente não vai conseguir fazer com que esse trabalho continue, deixe de ser solitário e passe a ser compartilhado e exercido por outros também. Hoje, o que a gente, pelo menos o que eu ouço, pelo que eu entendo do que os professores falam aqui pra gente, todos esses avanços que a gente tem, né, de inovação, é mais pela inspiração do professor do que pelo estímulo a desenvolvimento de novos projetos. E isso complica até para que as boas práticas, as boas ideias sejam replicadas em outras escolas, em outros locais. Por isso que eu defendo o compartilhamento, Deto. Eu acho que a gente precisa criar comunidades de aprendizagem, a gente precisa criar esses movimentos, o professor apresentar a sua prática. Assim como um aluno, né, o professor está lá na lousa, lá explicando o conteúdo, e ele não consegue entender de jeito nenhum. Aí ele pergunta para o coleguinha, entende na hora, né? Esse efeito também acontece com nós adultos. Eu aprendo com você, você aprende comigo, e é diferente do que aprender com um profissional que já é gabaritado no assunto, né? Quando você tem um colega professor que fez uma prática, que foi interessante, que ele percebeu que deu resultado para a turma dele, ele começa a tentar fazer os seus experimentos também.
E a gente falando de criatividade, aí vem também a exaltação desse momento criativo. Porque hoje nada se cria do zero. Sim. A gente remixa, a gente constrói a partir de exemplos, faz diferente, fala diferente, para a gente poder colocar nossa autoria nisso. Então, mesmo que ele observe que o colega fez, a turma dele também é diferente. A turma dele também é heterogênea. A gente não consegue falar de uma turma onde a primeira vez que o professor explicar, todo mundo vai entender. Não existe isso desde a educação infantil aos bancos universitários, não existe. Ai, gente. Homogeneizar Isso! toda. Não existe isso no ensino, né? Até pelas experiências de vida de cada um, pela maneira como você lida com o que é ensinado. Então, eu acredito que seja assim, um bom movimento, um bom exemplo de movimento entre o professor, entre os pares, para que a gente consiga trazer esse melhor conhecimento sobre o que é a computação, o que é o pensamento computacional, o que é a cultura digital e o que são as melhores estratégias para o uso dos recursos que nós temos. Como que é uma aula sua hoje? No sentido, você utiliza ferramentas digitais, simuladores de computador? Você deu alguns exemplos aqui que é só conversa e pensamento lógico. Como que funciona uma aula para o professor que está assistindo a gente e quer entender? Eu gosto muito de partir do concreto, né? Então, um exemplo que eu dou no primeiro dia que eu vou falar de pensamento computacional é a construção de uma torre. Eu peço para os professores, usando aquilo que tiver de disposição ali na sala, peças de Lego, desses monta-monta, sabe esses monta-montas que as crianças brincam, materiais escolares. Aí eu dou barbante, fita, canetas, canetinhas, papéis e peço para ele construir a maior torre e a mais resistente. E eles em grupo ali vão trabalhando, que eu acho que o trabalho colaborativo e coletivo também tem total importância nesse aprendizado, né? Falando do aprendizagem entre os pares. E daí eu testo essa resistência, essa altura, promovendo alguns abalos sísmicos, né, dentro da atividade, né, mexendo na mesa. E daí a gente começa, a partir disso, a analisar quais foram as etapas dessa construção, quem fez o que foi pensado quando colocou a fita crepe aqui, quando colocou a caneta aqui, por que às vezes a maior torre não é a que fica estabilizada. Essas reflexões começa a partir de discussões onde a gente vai trazer as definições do que é o pensamento computacional. Quando a gente trabalha com recursos educacionais digitais, que são os aplicativos, a gente mostra também que ele pode fazer determinadas coisas no analógico e no digital. Então, o uso de simuladores é para você evitar, por exemplo, que num experimento químico a criança se queime. Não dá para você usar naquele momento que você está ensinando algo real. Então, você faz uma simulação antes. Quando você traz os recursos educacionais também, você trabalha normalmente com gamificação. Então, você já traz elementos que as crianças entendem para dentro do aprendizado. Palavras, estratégias, para gamificar as aulas. Quando os professores colocam a mão na massa jogando, eles viram crianças também, né? Então, ele começa a pensar como que o aluno está trabalhando o pensamento dele, lógico, para executar aquelas atividades de um jogo, de uma simulação, de uma plataforma educacional. O que está passando pela cabeça dele? O que está passando quais são as estratégias que ele vai adotar para concluir o jogo? Então, eu peço, primeiramente, o concreto, aquilo que está fora do digital, e a partir disso, como que a gente usa no digital. As minhas aulas são sempre assim, e sempre essa reflexão de eu consigo aplicar na minha sala? O que pode ser melhorado? O que daqui não funcionou e por que não funcionou?
Funcionaria para todas as salas igualmente, se eu aplicar a mesma estratégia? Então, levar a essa reflexão dos professores é importante para que ele internalize essa prática, isso se torne a prática dele. E voltando a falar que esse aprendizagem é coletivo, então ele aprende com a estratégia do colega também, para a resolução dos problemas, para a conclusão das atividades, sugiro tarefas online também, porque dentro daquele momento presencial a gente não consegue tratar de todos os assuntos, então há estratégias online também para ele poder ter literaturas que apoiem esse conhecimento, porque não é só explicar, só falar, ele não vem de mim. Há uma literatura que apoie todo esse conhecimento que foi construído ao longo dos anos, né? Então, eles têm acesso a esses materiais também de estudo, eles conseguem validar os seus conhecimentos a partir de algumas questões, né? E ele consegue ter momentos de partilha a partir desses estudos, a partir dos seus experimentos na sala de aula. Ele consegue ter esse retorno no presencial. Você falou algumas vezes sobre esse trabalho colaborativo entre os professores. Quando a gente falou aqui de gamificação, inclusive o programa está disponível para vocês, deem uma procurada aqui no nosso canal no YouTube, nas nossas redes, que vocês vão achar. Eu não sou professor, eu sou jornalista de formação e quando eu converso com vocês, eu trago muitas minhas experiências de sala de aula. Sim. Os desafios que eu tive enquanto aluno, e aí eu tiro as minhas dúvidas com vocês, que entendem muito mais disso do que qualquer um. E aí eu fui falar sobre gamificação, e um dos desafios que eu tinha enquanto aluno era não ver sentido aprender uma disciplina, como essa disciplina se correlacionava com as outras disciplinas que eu estava aprendendo. Daí que eu tinha as matérias que eu mais me interessava e que eu tinha mais afinidade, e as matérias que eu tinha menos afinidade, menos interesse, como deve ser normal em toda sala de aula. E aí eu, conversando sobre gamificação, perguntei ao meu entrevistado se a gamificação permitia que houvesse essa integração entre as disciplinas dentro do mesmo projeto, no sentido de o conteúdo que eu estou aprendendo na aula de matemática, conversar de repente, sei lá, com história, com biologia e etc, dentro de um processo de gamificação. E aí agora você me falou sobre esse trabalho coletivo das disciplinas em prol do desenvolvimento desse pensamento computacional. Isto está sendo estimulado dentro da sala de aula na formação dos professores. Por quê? Porque qual foi o desafio que me foi devolvido quando eu fiz esse questionamento? Que os professores eles não querem muito fazer isso porque encaram como sendo mais trabalho. Você falou no começo da sua entrevista que você não gosta de falar em prova, gosta de falar em avaliação. Esse professor me falou a mesma coisa. Olha, eu avalio as minhas provas através de um processo de gamificação. Quando eu sugeri fazer isso com uma outra professora de uma outra disciplina, ela falou, não quero fazer do meu jeito, que eu estou mais acostumado. Tá falando da solitude, né? Exatamente, que é mais estou jogando seguro aqui. Então, tem uma resistência dentro da sala de aula hoje, dos professores que já estão aí no mercado, de fazer esse processo de integração. Mas eu entendi que é importante, você está me falando que é importante que aconteça isso. Há esse estímulo na formação dos professores lá, quando você está dando a sua aula de pedagogia, já está sendo implementado isso para fomentar isso para a próxima geração de professores? Isso é estimulado sim, mas ainda há aquele acanhamento de mostrar o seu potencial. Dentro daquela estratégia colaborativa, sempre tem um mais atuante que o outro. Mas pensando nas diferentes áreas do conhecimento, e pensando no ambiente educacional, pensando na formação dos cidadãos ali, a gente percebe o quê? Se cada um conseguir colaborar com a sua expertise, com os seus conhecimentos, para que se construa um sistema gamificado, por exemplo, porque mesmo o desenvolvedor, o professor não precisa saber criar o código naquele momento, mas ele entende da sua matéria, ele entende da sua área do conhecimento.
seria muito interessante ouvi-los nessa construção de sistemas. O programador vai pegar essas variáveis e transformar isso num jogo, né? Quando a gente fala desse trabalho colaborativo, cada um vai contribuir com esse ambiente. Então, talvez até determinadas áreas sejam mais fáceis de gamificar do que outras. A gente sabe disso, né? Mas a gente consegue trazer em todas as áreas esses elementos. Se cada um começar a dar um exemplo de aplicação na construção de um formulário gamificado, né? A gente consegue trabalhar no mesmo formulário todas as áreas do conhecimento que a criança, que o adulto precisa estar aprendendo. Cada um falando da sua área dentro do mesmo ambiente. Estou considerando aqui um formulário como esse ambiente coletivo, de construção coletiva aí. Mas pode ser qualquer outro recurso que permita que cada um coloque a sua contribuição ali dentro da sua área de conhecimento, né? E a gente consegue não só trazer todos para uma unidade em prol de um objetivo comum, que é levar o conhecimento desse aluno, aprimorar esse conhecimento, como a gente consegue também permitir que uma área aprenda com a outra. Elas não são isoladas, elas são complementares, mas a gente trabalha desde a nossa formação básica, isso está mudando, né? Felizmente isso está mudando, mas a trabalhar disciplinas estanques, né? Cada um dá sua aula e sai. Seria muito interessante que na sala dos professores eles tenham esse momento de partilha, de construir projetos juntos, para o aluno entender que a matemática que ele está usando aqui é a quadra de futebol que ele tem na escola, ou a quadra de basquete. Por que a cesta, por que quando a gente joga a bola para a tabela, acontece uma cesta, né? Eu preciso saber de física, eu preciso saber de matemática, eu preciso medir a altura da bola, a altura da tabela, eu preciso de tudo isso, eu preciso saber o que a bola é feita, o peso da bola, eu preciso ter o treino dos passos, né, das jogadas com o professor de educação física, eu preciso de todos esses conhecimentos para jogar corretamente. Não é dado nome quando você simplesmente está jogando e executando o lançamento da bola. Mas ali tem todas as áreas do conhecimento que ele está sendo preparado lá atrás, na sala de aula. Só que ninguém fala isso. E é difícil fazer isso? É difícil, que é difícil, eu sei. Difícil é. É difícil é. Se fosse simples já teria sido implementado. Mas demandaria muito mais, não sei, recursos do que tem hoje, ou demandaria mais autonomia das escolas para criarem um plano pedagógico que faça essa trilha, conforme você citou. O que falta para isso acontecer? Porque isso que você disse aí, na minha época de aluno, seria excelente, porque eu entenderia como que as disciplinas se conversam e eu não teria o meu professor favorito. Eu teria, sabe, vários. A escola como um ambiente que me estimularia a estar lá. E olha que eu não era um mau aluno, mas sim, tinha coisas que não tinha correlação. E hoje a gente vê, tá farto nas redes sociais, gente falando mal da escola, porque para que eu vou aprender sobre Segunda Guerra Mundial se eu vou trabalhar como programador de, sei lá, minerador de Bitcoin? Entende? Não tem, eu acho que essa falta de entendimento de como as disciplinas se correlacionam faz com que algumas disciplinas sejam preteridas em relação à outra. Essa predileção eu acredito que vai existir sempre, né? Mas o aluno precisa entender que tudo faz parte do desenvolvimento do cognitivo dele, justamente para a resolução de problemas diversos, para o dia a dia dele, inclusive, tirando do ambiente educacional, para ele resolver os próprios problemas. É interessante ele ter essa base de conhecimento, né? Então, eu acredito que não é a dificuldade de se fazer, porque quando você está preparado para fazer, isso não se torna difícil. Isso faz parte do dia a dia.
Então, a gente está nesse movimento de trabalhar essa formação docente para que ele consiga, sim, chamar o colega como parceiro e desenvolver algumas coisas coletivas para levar esse entendimento do aluno, independente do conceito que se quer ensinar. Quando ele entender que para ele construir uma redação, ele precisa saber de história, ele precisa saber do que está acontecendo hoje, do que aconteceu ontem, ele precisa saber que há regras gramaticais para ser um bom texto, mas ele precisa entender também que isso é uma construção do conhecimento dele. E o professor também constrói o conhecimento dele diariamente quando ele está se capacitando. Então, eu estimulo sempre essa capacitação constante e diversa. Foi-se o tempo que aquele profissional sabia só da sua área. Né? Você tinha um advogado que conhecia só de leis. Você tinha um médico que só trabalhava com ortopedia. Hoje se estimula o conhecimento multidisciplinar para que ele consiga trabalhar de diferentes formas, com as ferramentas que ele tem, independente do cliente ou do paciente que ele for atender. Da mesma forma, o aluno que está se formando, quando você dá para ele diferentes estratégias para ele conhecer as possibilidades das diversas áreas do conhecimento, ele mesmo vai cobrando do professor, bem que a gente podia fazer uma quadra maior, ter um laboratório de ciências aqui. Nossa, outro dia aconteceu um episódio na casa na cozinha da minha mãe, e eu não sei por que aconteceu isso. Será que se eu fizer isso vai acontecer também aqui na escola? Quando você propicia que aquele aluno consiga ter acesso às informações das diversas áreas do conhecimento, ele começa a fazer esses links. E o professor também começa a entender que para ele desenvolver determinados projetos, ele precisa dos colegas dele. Então, eu defendo muito esse trabalho, né? E voltando a falar, a gente ainda está muito tímido nisso, a gente ainda vê muitas tentativas, muitos professores trabalhando bonito mesmo, tentando inovar, mas às vezes a gente nem tem conhecimento, porque não aparece em lugar nenhum, não é compartilhado, né? Então, é nisso que eu acredito, sabe, Neto? E eu acredito que a gente vai chegar um momento de ter uma educação com maior equidade, com maior qualidade, com maior aprendizado, quando a gente conseguir fazer esse entrosamento das diversas áreas do conhecimento. Ainda estamos caminhando, mas pela capacitação docente, eu acredito que a gente vai ampliar essas possibilidades aí. Quanto tempo de sala de aula? De sala de aula, 25 anos pelo menos. Tá. De 25 anos atrás para cá, melhoramos, pioramos, estamos iguais? E o que é que você projeta para daqui a 20 anos, sei lá? Eu sou muito otimista, sabe, Teto? Eu acho que a gente sempre melhora. E quando a gente melhora quanto educador, né, a gente melhora quanto sociedade. A sociedade está em transformação todos os dias. Então, até quando o pessoal fala de inteligência artificial, pegando o gancho da sua pergunta, nossa, mais uma coisa para aprender, né? Mas a sociedade está mudando e a gente muda com a sociedade. Então, melhorou sim, porque a sociedade mudou muito. Nosso ensino mudou muito. Mas eu sou otimista de acreditar que a gente vai chegar num ponto que a gente vai ter mais diálogo, que a gente vai ter mais abertura para a inovação, que a gente vai ter mais exemplos de qualidade para poder aplicar nas nossas práticas. Eu acredito nessa cultura que deixa tudo um pouco mais tranquilo, sem aquele nervosismo de tenho que aprender, tenho que dominar, nossa, eu não vou ser mais professor se eu não entender isso, se eu não entender aquilo, né? Então isso tem que ser algo confortável também. Não acredito na imposição. Acho que a imposição engessa, trava o professor para ele fazer aquilo que ele faz de melhor, que é ensinar, né? Então, acredito nessa evolução constante. A gente não terminou o processo ainda, a gente está começando, continuando aquilo que já foi construído há tempos atrás.
e começando novos projetos, novos processos dentro da educação. E isso é um aprendizado coletivo. A gente aprende pelo exemplo, a gente aprende com a prática, a gente aprende com as tentativas e erros, a gente aprende com as frustrações daquilo que não deu certo, que a gente gostaria muito que tivesse dado certo. A gente aprende, a gente constrói, né? E eu acredito muito nisso, num futuro muito mais promissor, sem essa pressão da sociedade de que a gente tem que aproveitar tudo que tem agora para as coisas funcionarem direitinho. E essa tranquilidade, Neto, eu falo também para a gente não se desesperar pelo que vem pela frente ainda. A gente não viu tudo que a gente vai ver nos próximos anos ainda. A gente precisa nos preparar e preparar os nossos alunos para profissões que sequer existem, para problemas que ainda não existem. A gente precisa preparar esse aluno para resolver situações que ainda não estão ocorrendo, né? E formar pessoas com necessidades que ainda não existem também, né? A gente até há poucos anos não se falava tanto de saúde mental como a gente fala agora. Então a gente tem que preparar essa pessoa que está em formação para esse futuro com tudo que está bombardeando aí prejudicando a nossa saúde mental, né? É um processo, tudo é um processo, né? Eu acredito que engessar não é a solução, mas se discutir sobre, tem tudo para dar certo. Joelma, obrigado por ter aceitado conversar aqui com a gente, aceitado o convite, vim falar sobre esse tema que está aí, está batendo várias das coisas que você foi falando. Eu tenho um filho de 10 anos, eu fui pensando aqui como que eu estou lidando com essas questões com ele em casa, porque eu acho que os pais também têm um papel importante em tudo isso. Sim. Que a gente conversou aqui. Eu queria ser tão otimista quanto você, mas eu sou um pouco menos pessimista um pouco mais pessimista da minha natureza, mas sempre me dá esperança quando eu converso com professores que eu sinto que estão pensando de uma forma diferente e que trazem perspectivas diferentes para esses cenários que a gente encontra. Então, obrigado de verdade. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a audiência também, né? Porque não estaria aqui se a audiência não existisse, né? E eu agradeço também essa oportunidade de falar de algo que é a minha paixão, que é a educação digital. De falar esse meu otimismo vem de acreditar sempre que o futuro pode ser melhor, né? A gente tem inteligência e recurso suficiente para isso. Então eu agradeço mesmo a oportunidade e espero que contribua com todos que estão nos assistindo e que a gente possa voltar a falar de outros assuntos, porque amanhã já tem notícia nova sobre a área e a gente vai poder ter mais repertório aí para falar em outros assuntos em torno desse tema. Quem quiser te encontrar, faz como? Redes sociais, contato? Tenho vários meios, mas os principais são as redes sociais. Hoje a gente não tem como deixar de falar delas, mas o @JoelmaSilveira10 me encontra tanto no Face quanto no Instagram. E eu acredito que a gente tem alguns projetos aí pela frente, onde haverão outras publicações aí para a gente levar o conhecimento, um pouco do que nós sabemos para outras pessoas aí. Professora, obrigado de verdade. Obrigada, volte Beto. sempre e a casa é sua. Muito obrigada, viu? E para vocês que ficaram até o final, eu quero agradecer a parceria de sempre. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu sempre digo, se tiverem dúvidas, mandem para a gente encaminha para a professora Joelma ou entre em contato diretamente com ela, que eu tenho certeza que ela vai responder na medida do possível. Muito obrigado de coração pela parceria e pela paciência de sempre. Eu espero ver todos vocês na próxima. Tchau, tchau.